A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e boa noite para todos. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui é o pastor Severino. Me encontro nesta noite em minha residência, agradecendo a Deus e com a permissão do Senhor, para que nesta noite você tenha mais uma realização e uma gravação de um novo vídeo. E já agradeço ao Senhor por essa oportunidade, e para você e para vocês que têm acompanhado esse vídeo. Creio que está sendo de grande aproveitamento, como crescimento na graça do Senhor Jesus Cristo, para o conhecimento de vocês que vêm da Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus. Igreja do Senhor, povo de Deus, e vocês que não são igreja, que não são ainda povo do Senhor, seguidor de Jesus, mas o pastor já profetiza que vocês serão e farão parte da comunidade evangélica cristã, que é a igreja do Deus vivo na terra. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, tenho em mãos nesta noite a palavra de Deus que encontra sobre a mesa. Amém? Tenho uma mensagem que ela vai trazer o conhecimento sobre a importância e o significado dessa gravação de mais um vídeo. Eu gostaria que quando vocês estivessem acompanhando, assistindo esse vídeo, que vocês acompanhassem com a leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenho em mãos a Bíblia aberta no capítulo de Daniel, capítulo 3. Estarei lendo e pela graça estaremos explanando ou entrando com a introdução da leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Daniel 3 trata sobre a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Amém? A partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a dedicação ou a comemoração ou a consagração, glória a Deus, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 3. Então se reuniram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a dedicação ou a comemoração ou a celebração da imagem ou do ídolo, glória a Deus, aleluia, que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, verso 4, nisto o arauto proclamou em alta voz, ordenando-se a vocês, pessoais de todos os povos, nações, línguas. 5, verso 5, que normalmente em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, você se prostrasse e adorasse a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante levado na fornalha de fogo ardente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Verso 7. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música,
música. Pessoas de todos os povos, nações, línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. 8, verso 8, glória a Deus. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Verso 9, disseram ao rei Nabucodonosor que ó rei, viva eternamente. 10, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, fôlego, de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. 11, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. 12, há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pois como administrador da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei, e não prestaram culto aos seus deuses, ó rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Verso 13, então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego, e eles foram levados à presença do rei. 14, Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Nem adoram a imagem de ouro que levantei. 15, agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita, fôlego, prostrem-se, adorem a imagem que eu fiz. Mas se vocês não adorar, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Verso 16, Sadraque, Mesaque, Abednego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Em verso 18, no mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestamos culto aos seus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Versículo 19, glória a Deus, aleluia. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque, Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Verso 20, ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrasse Sadraque, Mesaque, Abednego e os jogasse na fornalha de fogo ardente. 21, então estes homens foram amarrados com, glória a Deus, os seus mantos, túnica, chapéus e as suas outras roupas foram jogados na fornalha de fogo ardente. 22, mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo, mandaram os homens que jogassem Sadraque, Mesaque, Abednego dentro da fornalha. Verso 23, os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha do fogo ardente. Verso 24, em seguida, ó rei, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou
depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os jovens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Verso 25. Mas ó rei, o rei disse: eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Glória a Deus, aleluia. Verso 26, perdão. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Verso 27. Os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto dele e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos, as vestes não sofreram mudança. Glória a Deus, aleluia. Eles não estavam com cheiro de fumaça. Verso 28. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, glória a Deus, aleluia, e os seus servos que confiaram nele, glória a Deus, aleluia, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferiram entregar o seu corpo a servir e adorar ao Deus que não era o Deus deles. Verso 29. Portanto, faço um decreto ordenando que todo povo, nação, língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, seja despedaçado, e que as suas casas sejam reduzidas à ruína, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Glória a Deus, aleluia. Verso 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus, igreja do Senhor. E você, nação, povo que não faz parte da igreja, é outras nações ao redor da igreja de Sião, é o povo de Deus. Mas nesta noite, pela graça do Senhor Jesus Cristo, chega ao seu conhecimento, à sua audição, o que significa, o que representa o poder de libertação, o poder de livrar, de conceder livramento aos sinceros, aos retos, aos fiéis à palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tenho uma pergunta a fazer a meus irmãos, ao povo do Senhor, à igreja amada do Senhor. Será que não vale a pena, igreja do Senhor, a gente ser fiel aos mandatos, às ordenanças, à lei de Deus, à lei do Senhor, aos decretos do nosso Deus, igreja, do nosso Deus, de Jesus? Será que não vale a pena esses quatro jovens, esses 4 judeus, como vocês conhecem? O pastor não está pregando nesta noite, nessa gravação, para uma nação, para um povo de língua estranha, é para uma nação, para um povo de línguas igual, e fala a minha língua. Louvado seja o nome santo do Senhor, e que tem um conhecimento sobre essa história na região, no lugar chamado Babilônia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ensinar, glória a Deus, o que esse rei Nabucodonosor, tamanha influência e autoridade que esse rei tinha naquele país, em Duma, em Siná, em Babilônia. Glória a Deus, a influência, a autoridade que ele tinha. Nós vamos ver que ele fabricou, ele construiu aquele ídolo, aquela imagem, aquela estátua, e ele tinha tamanha autoridade, louvado seja Deus, tá? A influência dele no seu reino, no seu governo, que ele convocou, ele mandou os seus chefes, os seus administradores, a reunir a nação toda, língua, povo, nação,
todos os governadores tiveram que acatar a ordenança do rei Nabucodonosor. Olha a tamanha influência e autoridade que aquele rei tinha, que todas as autoridades governamentais tiveram que obedecer, e vinha a comemoração, aquela festividade, aquela consagração, aquele ídolo, aquele bezerro, ou seja, aquele ídolo, aquela imagem. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia nos relata, glória a Deus, louvado seja o nome do Santo do Senhor, nação de Deus, igreja amada, igreja do seu povo de Deus, que os 4 jovens, os 4 judeus, hebreus, eles estavam no cativeiro em Babilônia, na corte de Nabucodonosor, mas nenhum dos 4 se prostrou diante daquele decreto, não se prostraram, eles foram fiéis à palavra do Senhor, eles não prostraram diante daquele decreto, daquela lei, que o rei Nabucodonosor decretou, que era para todo homem, todos os homens em Babilônia se curvar naquela consagração, glória a Deus, naquela comemoração, era para prestar culto àquele Deus do rei Nabucodonosor, aleluia, aquele ídolo, glória a Deus, aleluia. E os hebreus não curvaram, não prostraram, glória a Deus, aleluia, não prostraram, glória a Deus, aleluia. Mesmo eles sabendo que o rei era grande influência de autoridade, e todos os governantes prostrou, acatou, obedeceu, mas eles tinham um Deus maior acima deles, que decretava na vida dos hebreus, como é na nossa vida, a igreja. Nós temos um Deus maior que decreta dentro da igreja o que podemos e o que não podemos. Só podemos o que a Bíblia nos manda, o que a Bíblia nos concede como mandato ou decreto, ordenança de Deus. E você tem um conhecimento que o rei Nabucodonosor queria que os hebreus viessem violar, transgredir um mandamento de Deus. E nós vamos passar a levantar essa leitura agora, nesse capítulo do Êxodo 20, que está registrado lá, o mandamento, a ordenança que o rei desejou, e ele impôs como obrigação, obrigatoriamente, para que os hebreus de outra nação, como a igreja do Senhor, viessem quebrar, transgredir a lei do Senhor, o mandamento de Deus. Mas louvado seja Deus, que aqueles 4 hebreus, como igreja, como nação de Deus, eles não obedeceram ao rei, eles foram fiéis à lei de Deus, ao mandamento de Deus, amém? Assim nós precisamos ser fiel à palavra de Deus, ser fiel ao mandamento do céu, ser fiel aos decretos da palavra de Deus. Nós precisamos, como igreja de Cristo, seguidor de Jesus. E olha, louvado seja Deus, que vocês sabem que eles faziam parte da igreja do judaísmo, não é da igreja do cristianismo. Nós somos igreja gentil, gentílica, louvado seja Deus. Então nós pertencemos à igreja de Jesus, protestantismo, nós somos cristãos. Então é mais responsabilidade de não violar a lei de Deus contra qualquer lei aqui na terra que vem confrontando a lei de Deus, ou vem obrigatoriamente querendo impor obrigação sobre você ou sobre mim. Não podemos acatar. Isso é a ordem do céu para Sião, a igreja. Vamos ser fiel até a última hora, vamos ser fiel até a morte, diz o Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus vai coroar os servos dele, que está sendo fiel à palavra de Deus, à lei de Deus. Se é para guardar a lei, vamos guardar a lei que foi decretada para a nossa vida, que é a palavra do Senhor. Somos a nação eleita, somos a geração eleita de reino sacerdotal, somos separados do mundo, separados entre todas as nações, para proclamar ou anunciar, ou para curvar, prestar culto só a Jesus, que é o nosso Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Convido você mais, amém, ao Êxodo capítulo 20, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, amém. Louvado seja o nome santo de você, do Senhor Jesus Cristo.
Êxodo capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Êxodo capítulo 20, tem um irmão nesse momento, glória a Deus, aleluia, os 10 mandamentos. O tema fala sobre os 10 mandamentos, amém? A partir do verso 1. Então Deus falou todas estas palavras, glória a Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante algum do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam. Verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Êxodo capítulo 20, segundo livro da Bíblia, do versículo 1 ao versículo 7. Foi a leitura que eu fiz nesse momento. E vamos entrar com a introdução, amém? Mediante algum tema relevante nessa noite, mais uma gravação, nós vamos entendendo que realmente, segundo o conceito da palavra de Deus, os hebreus, eles não quebraram, não violaram o mandamento que faz parte da lei do Senhor, da lei que Deus, o próprio Deus, escreveu no Monte Sinai e entregou para o juiz Moisés, para o governador Moisés, para o líder Moisés, para o pastor Moisés. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que retrata-nos a Bíblia. No capítulo do Êxodo, capítulo 20, nós temos aqui, irmão, que o Senhor Deus, quando Ele escreve essa lei, os 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, Deus entrega para Moisés fazer aliança com a nação de Israel, entre Deus e o povo, fazer uma aliança. Louvado seja o nome santo do Senhor. A primeira aliança no Sinai ou no Monte Horebe. E Deus vai falar pela Escritura, Deus vai falar para a nação dele: eu sou o Senhor vosso Deus, que tirei vocês, glória a Deus, da terra do Egito. Porque Deus adverte, porque Deus lembra para a nação dos hebreus, dos israelitas, lembrança para eles: eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês da escravidão do país ou da terra do Egito. Porque eles tinham conhecimento que por muitos anos eles serviram, eles foram obrigatoriamente, aleluia, a servir a outros deuses no país do Egito. Então, quando Deus levanta Moisés, o juiz Moisés, o governador Moisés, fala: Moisés, você vai tirar meu povo daquela terra de prostituição, daquela terra de idolatria. Você vai tirar das mãos daquele rei faraó. Você vai trazer aqui para o Sinai, para que eles venham servir a mim, ao Deus dele verdadeiro, que pelos patriarcas eles tinham conhecimento, mas eu me calei por muitos anos com aquele povo. Mas eu tinha uma promessa, de resgate. Eu cumpri a minha promessa e libertei a minha nação, meu povo, das mãos de Faraó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus diz na sua palavra, igreja, e para você que não é igreja, para você que não tem conhecimento da Bíblia, para você que não conhece o que significa idolatria, segundo a Bíblia, o cristão não pode servir a dois senhores, ou a diversos senhores, ou a diversos deuses, que segundo a Bíblia nos apresenta o único Deus para a igreja, que é o Deus que inspirou a igreja e revelou as Escrituras, a sua palavra, a sua vontade para a igreja. Diz Deus na sua palavra: vocês são a minha geração, vocês são meus eleitos, vocês não podem, aleluia, curvar
ou prostrar, ou prestar culto a outros deuses, não, a outras nações, deuses de outras nações, deuses de prata, Deus de ouro, Deus feito de gesso, aleluia, Deus feito de madeira, de pau. Vocês não podem servir ou adorar esses deuses que não têm valor e não têm virtude e não têm significado nenhum. Vocês vão servir só a mim e servir em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é verdade. E vocês sabem, igreja, vocês sabem, povo de Deus, que não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e as riquezas. Está na Bíblia, não podemos servir a Deus e aos bens materiais, não. Nós só podemos servir a Jesus Cristo. Glória a Deus. Você tem que ser fiel como igreja. Eu preciso ser fiel até a última hora, até a última consumação de tudo que ainda vai acontecer. A consumação final ainda não aconteceu. Ainda tem para acontecer, ainda vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. E a ordem de Deus não podemos curvar diante de outros deuses, de outros ídolos do mundo. Não podemos, é idolatria, é idolatria. E o cristão não pode idolatrar. O cristão não pode receber, adotar ou criar imagem ou ídolo em nosso coração ou em nossa imaginação. Não podemos venerar outros deuses, a não ser o Deus da Bíblia, que ele é espírito e vida, e é literal, e ele é visível, mas ao mesmo tempo ele é visível para a gente, que nós temos ele dentro da gente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa noite, querido, o tema desse vídeo é sobre idolatria. É mais um vídeo que o Senhor me dá essa graça dele e misericórdia para que eu venha gravar nessa noite. Para você, meu amado, que não faz parte da comunidade igreja do Senhor, para você que tem a sua religião, a sua fé, a sua crença, o pastor não estou nessa noite, essa gravação desse vídeo, não é para fazer crítica sobre a sua fé, sobre a sua decisão, a sua escolha, de maneira alguma. Você tem o livre-arbítrio que escolha desde o começo da criação. As escrituras nos relatam, no princípio da criação, Deus deixou a liberdade para o homem Adão escolher obedecer para viver e desobedecer a Deus para morrer. Mas Deus deixou a decisão na mão do homem. A decisão está nas suas mãos como criatura. A igreja cristã, nós pregamos, evangelizamos, cumprimos a missão aqui na terra, porque nós recebemos da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da salvação. Não há outro Deus fora de Jesus que venha salvar o ser humano aqui na terra. Está escrito dentro da Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, o livro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Debaixo do céu, aqui na terra, entre os homens, dado aos homens, para que os homens venham se salvar, não há outro nome a não ser o nome de Jesus de Nazaré. Atos dos Apóstolos, Atos 4, versículo 11 e 12. Então não há salvação, meu amado, fora de Jesus. Não quero criticar a sua religião, não tenho esse poder e de maneira alguma eu vou, mas eu quero pregar para você na graça de Jesus, trazer a iluminação da palavra de Deus, que é a verdade, é a única verdade, que é a palavra do Senhor, e ela liberta. Quando o ser humano, ele tira a sua ignorância religiosa, quando ele tira a sua ignorância humana, da natureza humana, como está dentro da Bíblia, que Deus não leva em conta, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29 ao versículo 31. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aleluia. Não é a sua religião, não é a sua fé, não é a sua crença que a igreja cristã, o protestante vai, aleluia, afetar, vai ferir. Não temos esse direito. Temos que respeitar, temos que amar vocês como Deus é amor. Deus ensina a amar. Mas uma coisa eu falo para todos vocês, é preciso segundo a palavra do Criador, é preciso para entrar para o céu, é preciso chegar
até Jesus. É preciso aceitar Jesus, é preciso largar o mundo, é preciso abandonar os pecados, é preciso entregar a sua vida a Jesus, que é o justo justificador, e justificará a sua vida de todo o pecado que entrou na humanidade, na raça humana, segundo a Bíblia que está registrado. Então eu não quero criticar, não vou criticar, mas eu respeito, amo vocês como criatura, como seres humanos, mas o dever e a responsabilidade que está sobre a igreja, ao governo da igreja, para pregar a salvação, pregar a verdade, que é Jesus. João do Evangelho 14:6, Jesus falou há 2000 anos atrás: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João do Evangelho, glória a Deus, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim, entrará e sairá, e encontrará pastagem, salvação. Amado, é a palavra de Deus. Eu não vou ficar aqui 3 horas nesse vídeo, até porque o tempo é curto, o recurso para gravar também é pouco. Não vou passar aqui a noite toda, entendeu, citando versículo, capítulo, porque não vai resolver. Porque o que resolve nosso problema é a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, o que muda a gente é a palavra de Deus. Quando a gente crê na palavra de Deus, o que transforma o ser humano, o bandido, o ladrão, o perverso, o adúltero, o prostituto, o beberrão, o sujo, o impuro, o imundo, o iníquo, quem muda é Jesus de Nazaré. Mas quando o homem dá lugar para Jesus,